Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, levitas. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. O livro de Êxodo, logo no comecinho aí da sua Bíblia, no capítulo 25. Verso 8. Êxodo 25, 8. E eu quero pedir um favor a vocês. Se você não tiver com dor no joelho, se você não tiver um problema na coluna, se você não estiver sofrendo do mal da velhice, fica de pé. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Somente até aí. Glória a Deus. Somente até aí. Mas pastor, o senhor me fez levantar. É porque o mais importante de tudo não foi a reverência. Não foi o tempo da exposição da leitura, mas sim a reverência à palavra de papai. Amanhã às 18 horas, no pôr do sol, se encerra o ciclo do tabernáculo. Uma semana de feriado em Israel, uma semana. Calma aí, menino, mas tem gente que trabalha, então fica calmo. É feriado religioso, tá, meu irmão? Mas é uma semana de celebração, que começou na semana passada e muitos de vocês foram avisados aqui, aos que estiveram nesse culto, que nós entraríamos na semana do tabernáculo e que muitas bênçãos viriam sobre as nossas vidas e que esta semana, período de tabernáculo, seria uma semana de respostas e muitos de nós receberíamos respostas ainda esta semana. Eu quero contar, antes de começar a exposição da palavra, um testemunho. Sem nenhuma pretensão, eu estava trabalhando, como vocês sabem que durante muitos anos eu trabalhei na festa do tabernáculo, lá na IBCA Câmara das Árvores, e eu dava, de fato, eu dizimava do meu tempo, das minhas forças para estar ali. Muitas vezes saindo de uma atividade, de um trabalho, saindo de algum compromisso, tomando um banho rápido. Não foram as poucas vezes que eu tomava um banho mal tomado em algum banheiro por lá, para poder não atrasar, mas eu dizimava ali do meu tempo e da minha força, de tudo que eu podia dizimar para fazer com que a festa fosse um brilho. E nunca tive pretensão de nada, pretensão alguma, mas um dia sem esperar, por volta de 9 da noite, meu telefone toca e diz assim: é Marcelo? Eu disse: é. Eu digo: ai meu Deus, lá vem cobrança. 9 da noite, alguém procurando por Marcelo. Ou é notícia ruim, ou é cobrança que não deixa de ser uma notícia ruim. Mas aquela ligação foi uma das ligações mais esperadas para mim. Eu estava passando por um momento muito difícil e orando a Deus e buscando a Deus dia após dia. E fui trabalhar na festa como todos os anos eu trabalhava, sem nenhum interesse
a não ser fazer brilhar o nome de papai. E ali, às 9 da noite, eu recebo uma ligação que me trouxe uma notícia que eu acho que naquele dia ou naquela noite eu fui o que mais celebrou aquela festa, porque era algo que eu esperava durante muito tempo e que ia me ajudar muito e que ia mudar a minha vida, porque eu precisava mudar. Hoje, com um pouquinho mais de entendimento sobre o tabernáculo, eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade do mundo: o período da festa do tabernáculo é um período de resposta de Deus. Preguei para vocês aqui baseado no livro de Daniel, acho que foi quarto domingo passado, já não me lembro. Foi quarto, não, foi domingo. Aonde eu disse para vocês, na leitura do livro de Daniel 10, se não me engano, Daniel 12, 10, 12, né? Isso. Aonde, vocês estão bem, graças a Deus, de memória. Aonde eu disse para vocês, fizemos a leitura, aonde o anjo chegou para Daniel e disse: Daniel, desde o dia em que você orou, Deus ouviu as suas orações e determinou que eu trouxesse a tua bênção. Mas foram 21 dias até isso chegar, isso acontecer. Daniel orou, Daniel entrou no propósito, Daniel jejuou, mas foram 21 dias até a bênção chegar na mão de Daniel. Eu não vou mais pregar porque que eu preguei no domingo, porque não cabe hoje, mas só para que vocês entendam, desde o dia em que você orou, Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. E no momento certo, no tempo de Deus, vai acontecer. Sexta-feira eu estava participando de um treinamento, de um evento, e eu já tinha liberado uma palavra profética no domingo passado sobre nossas vidas, porque eu me incluo também nas bênçãos. E eu tinha liberado uma palavra profética sobre a vida de vocês no decorrer desta semana. E sexta-feira, participando de um evento, alguém manda me consultar para perguntar se eu tinha interesse em realizar alguma certa atividade. E quando eu cheguei em casa que compartilhei com a pastora, ela disse: você profetizou. Isso é a resposta. Se Deus é maravilhoso, Aleluia. sabe? Aleluia, Jesus. E procuro viver o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Não sou o queridinho ou o mais queridinho. Não sou essa santidade toda que às vezes aparento ser. Sou um homem normal como qualquer um de vocês. Mas eu creio na palavra. Eu creio no poder da palavra. Eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que ouve as nossas orações e que atende as nossas orações. Aleluia. Eu creio num Deus que honra a boca de um profeta. Eu creio que um monte ele pode se mover através
através da fé de alguém. E quando eu preguei isso aqui no domingo e profetizei sobre a vida de vocês, dos que estavam aqui, também dos que não estavam aqui, eu preguei com fé. Eu preguei, sabe, de maneira a fazer com que vocês entendessem que a resposta de Deus está por vir, ou que viria. E na sexta, antes de encerrar o ciclo encerra segunda à noite. Eu recebi esse convite de alguém. E eu dei um sim condicional. Ainda não vou contar para vocês sobre o que é, não é o momento. Eu dei um sim condicional. Por vários motivos, e um dos motivos é porque eu não quero tomar decisões precipitadas, porque eu já entendi que todas as vezes que a decisão ela parte de mim, eu corro o risco de decidir errado. Então eu quero que Deus decida por mim. Conto com a oração de vocês para que aquilo que eu decidi seja a vontade de Deus e que seja bom para mim. Vocês têm até amanhã. Não é até amanhã, vocês têm toda a vida. Mas eu quero muito que até amanhã, antes do pôr do sol, vocês recebam um sinal da parte de Deus de que a oração de vocês foi ouvida e vai ser atendida. Amém. Dizem por aí que o pai e a mãe são os únicos que se alegram quando vê um filho crescendo, prosperando e muitas vezes superando os pais. Isso não é mentira, é uma verdade. Mas não são só pai e mãe que se alegram. Eu me alegro com a conquista de cada um de vocês. Glória a Deus. Eu quero ver muito vocês prosperando, eu quero ver vocês crescendo. Às vezes a gente esquece de coisas que acontecem na nossa vida, de onde nós estávamos e onde Deus nos colocou. Eu quero trazer à memória de alguns aqui exemplos que eu vou dar. Talvez eu esteja expondo um pouco a vida de algumas pessoas, mas esta não é a intenção. A intenção é testemunhar. Alguns anos atrás, a casa de Newton mais Adilene rachou as paredes e ficou condenada. E eles precisavam sair dali porque havia um risco na sua integridade física, na sua vida, porque aquela casa poderia ir a pique, ir a chão, e eles se acidentaram. Literalmente o chão se abriu e eles caíram, eles afundaram. Você tem seu abrigo, você tem sua casa arrumada, do jeito que você foi ali sonhando e projetando. De repente você dorme e acorda com a notícia: você tem que sair da sua casa. Não deve ter sido momentos bons, com certeza não foram noites tranquilas. E eles saíram, ficaram compartilhando um espaço da família, e Deus dizendo: fica tranquilo, que a sua oração foi ouvida. Glória a Deus. Eu conheci a casa anterior e conheço a casa agora.
E eu posso dizer que a da agora está muito mais arrumada do que a anterior. Eu conheci um local também muito arrumado, muito bonitinho, muito agradável, onde Catinha morava com sua família. Mas era no fundo da casa de alguém que não era deles. E de repente veio um sonho, veio orações, veio pedidos. Pai, eu quero um canto só meu, um lugar para chamar de meu. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter a minha privacidade. E no tempo de Deus, Deus concedeu uma casa maravilhosa para que ela viesse morar. Glória a Deus. Um canto onde ela pode dizer, chamar de meu. Eu vi o esposo de Catinha vender o carro para poder comprar uma casa velha e começar ali a sua vida. E eu me alegrei quando Edilene me chamou para a inauguração do novo castelo, como me alegrei quando Catinha me chamou para a inauguração do novo castelo. Eu me alegrei quando eu vi daqui Moisés soltando num carro bonito, novo, o mesmo Moisés que tinha vendido um carro anterior para comprar um novo, para construir a casa, e logo em seguida ele comprou um novo. Eu quero dizer para Nilton que eu vou me alegrar no dia que papai te der um outro carro, porque está nos planos de Deus. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar quando cada um de vocês, eu me alegrei quando o Sr. Vicente disse aquilo que estava destravado, aquilo que estava travado, destravou, e ele resolveu lá uma situação que ele tinha. Glória a Deus. Para que ele viesse agora a fazer parte, a receber ali contribuições mensais do governo, porque ele tem direito a isso. Eu me alegrei quando Vitória entrou na academia, entrou na universidade. Vou me alegrar quando eu fui Vitor entrando. Eu me alegrei quando Jailson disse: vou deixar de ser empregado e vou empreender o meu negócio. E eu conversei com ele e disse: pé no chão, você é um bom profissional, coloca o pé no chão, vá com calma que você vai crescer, você vai prosperar. E eu quero ver todos vocês, todos, empreendendo ou sendo empregado, mas ganhando. Eu me alegrei quando eu vi a nossa fisioterapeuta dizendo: eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas no dia que ela disse me formei, eu me alegrei. Eu me alegrei quando eu vi Fernanda dizendo: colei com a minha mãe e não preciso mais encontrar com o senhor às 6 horas da manhã lá no centro da cidade. Vou me ver livre de ver a sua cara. Agora nós vamos empreender. Eu me alegrei. E é isso que eu quero que todos vocês se alegrem. E saibam que eu vou estar torcendo por vocês, hoje e sempre. Pastor, mas se eu me tornar um rico milionário, eu vou me alegrar por você. Porque eu quero isso. Agora eu quero que você cresça, que você prospere nos caminhos do Pai. Amém. Não deixe que nada nem ninguém te desvie do caminho do Pai. Porque tudo que você tem, tudo que você alcançou e tudo que você terá, é Deus que vai te dar. Fica firme com
Então eu precisava contar esse testemunho para vocês. Eu precisava dizer para vocês, não é, que conforme eu profetizei, já começou a acontecer na minha vida, e eu não tenho dúvida que grandes coisas ainda estão por vir. E eu quero estar vivo para viver elas, para viver todas essas bênçãos do Senhor. Eu vou parafrasear um grande cantor, que também está lá na Bíblia, um pouquinho disso. Eu não morrerei sem viver as promessas do Senhor na minha vida. Amém. Nem tampouco vocês vão morrer sem ver as promessas do Senhor na sua vida. Continue orando, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Continue crendo. Não seja aquele que recebe a bênção e diz assim: até hoje nada eu conquistei. Conquistou sim, é você que não está conseguindo enxergar. E enxergue, porque se você enxergar, você vai ver agora o melhor de Deus vindo na sua vida, porque Deus vai ver o quanto você é grato. Não se esqueçam de orar por mim, para que Deus continue dando direção. Ainda essa semana, não sei que dia foi, quinta-feira, eu entrei no órgão público às 2 da tarde, saí às 5, numa reunião, e às vezes eu olho e digo assim: como diz aquela música de Lázaro, quem era eu? Escravo do pecado, quem era eu? Não tem um hino de Lázaro assim. E quando eu entrei nesse órgão, as pessoas se levantaram para falar comigo. E as pessoas diziam: Marcelo, Marcelo, Marcelo. Meu Deus, eu não sabia que eu ia ser tão respeitado no meio público. E uma das coisas que eu te falo, sem soberba, isso me dá orgulho de saber o quanto eu sou respeitado por onde quer que eu entre. Eu não tenho órgão público, as pessoas não me respeitam. Há uns 10 dias atrás eu estava sentado lá na ALBA, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, uma reunião de pastores junto com deputados. E aí teve um momento que você sabe como é pastor, a língua coça, né? Pastor tem um negócio que eu não sei, assim, não dá o microfone, ele fica, esquece do tempo. E a pastora disse: vai devagar, olha o tempo. Hoje, né? Veja se dá para fazer isso e aquilo. Eu digo: não sei. Mas às vezes eu deixo Deus fluir. Tem 2 folhas aqui de ministração para vocês, mas Deus está fluindo. E ali eu perguntei: me concede um minuto para eu falar? E ali eu falei para pastores e para parlamentares. E eles me ouviram. Eu tenho caminhado um pouquinho dentro do ambiente político, eu tenho caminhado um pouquinho com alguns deputados também, e preciso dizer para vocês, não é momento de falar de política, mas vai chegar aí, né? Está perto das eleições aí em 2026. Pense muito bem em quem vocês vão votar. Conversando lá, eu vi barbaridades, aberrações, melhor dizendo, projetos sem pé, sem cabeça, por pessoas que nós, não digo nós, eu generalizo, que nós colocamos lá. Projeto onde está lá tramitando para quem quiser ver. Projeto
onde diz que a igreja que acolher e apoiar um cidadão que deseje deixar de ser gay, a igreja vai responder um processo, vai ser multada em 50 mil reais e vai ter a sua licença cassada. Isso é projeto? Isso é projeto dos infernos. A pessoa não pode querer mudar de vida, não pode querer melhorar ou não ter uma outra visão. Abra o olho, Deus. Abra o olho. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Quem falou isso foi o próprio Deus para Moisés. Deus chama Moisés e diz: Moisés, é chegado o tempo de eu habitar no meio do meu povo. Eu não sei qual o seu desejo em relação a Deus, mas nesta noite eu quero dizer qual o desejo de Deus em relação à sua criação, o homem. Deus quer habitar no meio do seu povo. Aleluia! Deus quer habitar no meio de vocês. Então, quando Ele chamou Moisés e instruiu Moisés, dizendo: farás para mim uma tenda, um lugar da seguinte forma. Aí Ele instrui Moisés como que deveria ser cada item, cada utensílio desta tenda. Ele diz: e a tenda terá isso, e a tenda terá aquilo, e a tenda vai ser desta forma, desta medida. Você vai fazer, Moisés, um santuário, um lugar para mim. Aleluia, Jesus. E quando você terminar, depois de ter feito conforme eu orientei que você fizesse, eu, Deus, vou habitar no meio. Glória! E a minha presença estará ali sobre o propiciatório da arca. Em cima do propiciatório eu estarei e falarei para o meu povo. Gente, nós estamos falando do Criador, do soberano, do eterno, do alfa, do ômega, do início, do fim. Nós estamos falando daquele que fez todas as coisas, do que criou o céu e a terra, do que formou o homem. Este soberano, poderoso, grandioso, majestoso, Ele está dizendo: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero comunhão com vocês. Aleluia, Jesus! Farás para mim uma tenda, fará uma arca para mim, da seguinte forma: vai botar os querubins, vai montar ela por dentro e por fora de ouro, vai fazer um propiciatório, e eu de cima do propiciatório falarei para o meu povo. Darei instruções para os meus filhos. Que Deus maravilhoso. Como diz Ricardo Robortella, né? Que amor é este? Que amor é este? Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas Ele amou tanto esta humanidade que Ele disse: aquilo que eu tenho de mais precioso eu darei por vocês. No livro de vocês, a saber,
o meu filho único, darei por amor de vocês. Isso é amor. Aleluia, Jesus. Eu vou ser rápido para não passar o tempo. Verso 22: e virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. O que é que você espera de Deus? O que Deus espera de nós, ou o que Ele deseja de nós, eu já sei. E vou voltar a dizer para vocês: mas o que é que você espera de Deus? O que é que você deseja de Deus? Muitos de nós desejam proteção, muitos de nós desejam bênçãos, desejam bens, prosperidade, saúde, paz, alegria. E você não está errado nisso. Você está esperando coisas boas de Deus. Mas sabe o que é que Deus espera de vocês? Comunhão, cumplicidade, aproximação, convívio, relacionamento. Vocês conseguem entender? Na maioria das vezes nós nos aproximamos de Deus para pedir, ainda que não seja bens, mas pedir um bom dia, pedir saúde, pedir paz, pedir livramento. E Ele pediu a Moisés que preparasse um homem para que ele pudesse habitar no homem. Glória. Foi o que Ele pediu. Ele não chegou para Moisés e disse: Moisés, faça com que este povo trabalhe, faça com que esse povo me engrandeça, faça com que esse povo me honre. Não, Moisés, faça com que esse povo seja santo o suficiente para que eu possa habitar neles. Glória a Jesus. Por isso, o Senhor determinou que Moisés fizesse o tabernáculo, a tenda, porque naquela época ele estava ilustrando e apontando para Jesus. Mas peraí, eu ainda não estou entendendo, mas você vai entender que o tabernáculo aponta para Jesus. Falei isso no domingo. Tudo aponta para Jesus. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, aponta para Jesus. No início você vai ver Jesus, o Senhor, dizendo: passamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Ele já aponta para Jesus. Lá no fim, em Apocalipse, vocês veem ele falando de Jesus. Quem ditou o livro de Apocalipse para João? Quem deu as visões a João? Quem relatou item por item a ser escrito por João em Patmos? O Senhor Jesus está lá em Apocalipse 1. Do início ao fim, tudo aponta para Jesus. E quando Deus Ele manda que prepare uma tenda e institui o Santíssimo, o Santo do Santo e o átrio, Ele está dizendo os estágios de pureza, de santidade, para que você possa adentrar na tenda. A mesma coisa Ele está apontando para Jesus. Você tem que estar puro, limpo, buscando santidade.
Lá no passado, o máximo que você podia era chegar no átrio, no pátio do tabernáculo. Mas o Senhor, Ele quebra isso. Quando Jesus vem, e eu quero dizer para vocês, no princípio, Jesus, quando Ele chega à terra, Ele aponta para o Pai. Só que no fim, Ele já aponta para o Espírito Santo dentro de você. No começo ele chega honrando, glorificando o Pai, mas na sua morte ele diz assim: este Pai, que até então vocês não tinham acesso, vocês só podiam chegar até o átrio, ele se torna acessível através de mim, Jesus. Porque agora, no fim, com a minha morte, eu rasgo o véu que separava você do Todo-Poderoso e lhe permito acesso ao Pai direto. Você não precisa mais de Moisés, você não precisa mais de Arão, você não precisa mais de nenhum outro sacerdote para ter acesso ao Pai. Eu nunca ensinei a vocês aqui que tragam as suas orações para mim, que eu vou aqui apresentar a Deus. Eu sempre ensinei para vocês que vocês têm que ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Eu sempre ensinei e falei hoje ainda, dizendo que continue orando, porque Ele, desde o dia em que você orou, ouviu as suas orações. Amém. O acesso está liberado. Só que agora você não precisa mais de uma tenda, porque você é a tenda. O costume judaico, durante esses 7 dias é normal você ver nas ruas de Israel tendas espalhadas por toda a rua de Israel, porque este é um povo que honra, glorifica a Deus e faz memória, a memória dele está viva. Que não pode colocar na rua, tem gente que bota na varanda dos seus prédios ou no quintal das suas casas, monta uma tenda, porque a tenda ela tem que estar ao céu aberto, porque acima da tenda tem que estar a presença de Deus, porque de cima eu vou falar para o meu povo. E eu quero dizer para vocês nesta noite, mostrar o porquê celebrar a festa do tabernáculo, o porquê conhecer, o porquê viver a festa do tabernáculo e qual a relação que ela tem com Jesus Cristo. Pois isso na outra página. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só se habita em um lugar, em uma tenda, em uma casa, em uma residência. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. João 14. Está falando de quem? Qual foi o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós? Quem é? Se vocês olharem aí em Êxodo, não precisa, mas grave, se vocês olharem em Êxodo 25:1, vocês vão ver que quando Deus chamou Moisés e começou a instruir Moisés, ele disse assim: Moisés, levanta uma oferta alçada a mim. E o que é uma oferta alçada? São coisas preciosas,
São coisas importantes. E na sequência ele diz: levanta do meio do meu povo uma oferta alçada de ouro, de prata e de cobre. Levanta também azul, levanta o vermelho, levanta a pele das ovelhas e as tinge de vermelho, porque o vermelho era precioso, era caro, era raro. Traz pedras preciosas. Levanta no meio do meu povo esta oferta. Para quê? Para que se fizesse o tabernáculo. Aí vem Deus e diz assim: a minha oferta preciosa é o meu filho. Este tabernáculo que agora vocês vão viver é o meu filho. Amém. 2. Aí ele diz, no Êxodo 25:30, diz assim: na composição da tenda do tabernáculo vai ter pão da proposição perpetuamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lá na tenda do tabernáculo vai ter o pão da proposição. Está aí no 25:30. Perpetuamente. E o que é que João fala no Novo Testamento, dizendo: Jesus é o pão da vida. E o que é que Isaías diz sobre Jesus? E o seu reino será eterno, perpétuo. Então naquela ocasião existia o pão da proposição, e foi ordenado que fosse perpétuo. E hoje nós temos Jesus, que é o pão da vida, e que é eterno, que nem a morte foi capaz de deter. Deixa eu contar um segredo. Ele está aqui, viu, gente? Ele está aqui. João 6, 42, 48. Eu sou o pão da vida. 3. Na composição do tabernáculo, em Êxodo 25, 6, diz assim: traz azeite para a luz, traz especiarias para o incenso. Mas lá em João 8,12 diz assim: eu sou a luz do mundo. O tabernáculo sempre apontou para ele. Traz azeite para a luz. E agora ele diz assim: calma, eu só preciso da tenda, porque a luz sou eu, Jesus. E onde que está a tenda? Vocês não estão entendendo. A tenda são vocês. Aleluia! Aleluia. A luz que você precisa para compor o tabernáculo é Ele. E Ele diz assim: eu habitarei dentro de você através de quem? Do meu Espírito. Isso é maravilhoso. Deus, se não for prepotência minha, e se assim eu puder, eu quero ter um tiquinho da sua sabedoria.
Deus inteligente é esse. Como que Ele consegue fazer as coisas dessa forma que tudo tem nada solto, não tem nada solto. Aleluia. Tudo se encaixa, está tudo perfeito. Aleluia. Deus é esse. 4. Eu só não anotei a referência de Êxodo, mas 4 fala sobre a glória de Deus no Santo do Santo. Glória a Deus. Todos vocês sabem que a presença de Deus estava lá no Santo do Santo. E ali no Santo do Santo, Ele manifestava a sua glória. No lugar reservado. Já em João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Nós estamos falando que lá em Êxodo, o Senhor estava dizendo que a glória dele estava no Santo do Santo. E agora em João nós estamos vendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Deus ainda procura tendas aonde Ele possa. É isso mesmo. Ele procura essas tendas onde Ele possa. Você tem tudo. Você tem tudo que Ele precisa para habitar nesse tabernáculo que é você. Você tem todos os elementos. Você tem a santidade que o Santo do Santo exigia que tivesse. Você tem Jesus como luz para o teu caminho. Você tem um cheiro suave que sai dos seus louvores, que representa o incenso. Você tem um azeite para que a luz possa brilhar, que é o Espírito Santo na sua vida. Glória! Você é o melhor tabernáculo que existe na terra para que Deus possa habitar. Agora, o que de fato nós queremos? Que Deus habite em nós ou que visite anualmente? Porque tem tendas que são visitadas. Quando vocês vão a um teatro, vão a um show, sei que tem aí uma turma que espera dia 25 de dezembro só para ver Roberto Carlos. Vem dizer que não, que é um grande cantor. Mas imagine você, se você tiver um show aqui do seu artista preferido, um Thales Roberto, um Fernandinho, como os tantos outros que cantam. E ali os portões se abrem às 20 horas. Você vai querer chegar cedo para pegar um bom lugar, sim ou não? Foi um sim muito michuruca, foi um sim de quem quer dizer sim, mas não diz. Todo mundo quer. Ninguém quer ir assistir um show do seu artista preferido para ficar lá na geral. Todo mundo quer pegar ali, né, as
cadeiras da frente, ficar ali olhando olho no olho do seu artista, sim ou não? Sim. E de preferência jogar uma rosa para Roberto Carlos, para interagir com ele. Aí ele que joga, né? Ele que joga. Aí você não quer. A senhora já ganhou, né? Aí, tá vendo? Mas quem que não quer? O fã dele. Sentado ali na frente, e quando ele jogar a rosa, vai até pular. Se não pula para pegar o buquê, para desencalhar no casamento, ia pegar a rosa para dizer: tem um perfume de Roberto Carlos. Seja assim com o Senhor. Aleluia. Prefira que Ele habite em você e não somente visite você. Prefira que Ele faça morada. Quem gosta do canto de passarinho aqui? Todo mundo, né? Mas não dá mais para botar em gaiola, né? Não é legal deixar em gaiola. Mas ter um passarinho na janela de sua casa, no seu quintal, cantando todo dia, não é bonito? Sim. Maravilhoso aí, ó. E aí, se você puder colocar uma bananinha na janela de sua casa, ali próximo às suas plantas, só para o passarinho vir comer e dar aquele canto e voar, você não faz? E se você pudesse fazer com que aquele passarinho todos os dias nem saísse dali, só ficasse ali porque você trata ele bem. Lá em casa de vez em quando entra um que gosta de banana e vai lá para a cozinha e aí fica na fruteira lá. E eu fico paradinho para não espantar, porque eu quero eles ali. Mas se eu quero um passarinho entrando na minha casa, comendo a minha banana, imagine se eu quero Deus entrando na minha casa, tendo intimidade comigo, habitando, dizendo: eu me sinto tão bem aqui que eu não tenho vontade de sair. Que a sua vida seja assim. Aleluia. Que a sua vida seja esse tabernáculo onde Deus habite, e em cima do propiciatório que é Jesus Cristo, Ele fale com você, Ele te oriente, Ele cuide de você, e você se sinta amado, que você se sinta amado, que você guarde a sua vida, a sua espiritualidade de maneira a dizer: Senhor, todos os utensílios sagrados eu tenho, tão somente para que o Senhor não saia daqui. Ora, Cristo, eu não quero apenas uma visita, eu quero morar contigo. Esse é o tabernáculo. A pastora teve o trabalho de trazer e eu só tenho 3 minutos para falar. Alguns símbolos vocês já conhecem. Pão, nós falamos aqui que ele é o pão da vida. Mas nós temos aqui o shofar, que dentre os seus toques tem um toque de arrependimento, tem um toque para despertar, para chamar a atenção. São 7 toques de um modo geral, cada um com a sua função. Nós temos aqui o candelabro, que significa, tem um candelabro de 7 pontas, que significa os 7 Espíritos de Deus, aonde nós aprendemos, e todos os anos nós falamos sempre um pouquinho aqui. Os macabeus viram isso acontecendo de maneira milagrosa, porque os candelabros eles não só funcionaram por 7 dias, mas ele funcionou por 8, sem azeite suficiente para tal. Isso representa os 7 Espíritos de Deus.
Nós temos aqui a arca que nós acabamos de falar, com o propiciatório, com os anjos aqui em cima, com os querubins. E a arca, vocês sabem que significa a presença de Deus. Vocês viram isso lá na história de Davi. E vocês viram, me lembra só aí que agora eu esqueci onde é que foi o nome da pessoa que a arca ficou depositada, guardada, e que ele prosperou e que a vida dele mudou. Obed-edom. Aqueles que se atreveram a pegar a arca de maneira equivocada, pegaram a arca do povo de Deus, sequestraram a arca, levaram a arca, tiveram que devolver, porque dia após dia eles eram acometidos de pragas, porque aquele lugar não era um lugar santo para a presença de Deus estar. Mas por que o mesmo não aconteceu com Obed-edom? Porque enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, todo o povo e a família de Obed-edom prosperou. Glória a Deus. Porque ali havia pureza. A presença de Deus tem que estar no lugar puro. Amém. Então nós temos a arca, que representa a presença de Deus e o local de onde Ele fala para o seu povo. Nós temos aqui o rolo da Torá, está em hebraico, viu? Nós temos aqui o rolo da Torá, que é a palavra de Deus. Nós temos aqui os galhos secos, que representa a vida do homem sem a presença de Deus. Um galho seco. Isso é a vida do homem sem a presença de Deus. Nós temos o talit, e nós temos a bandeira de Israel, porque nós amamos Israel. Mas por que nós amamos Israel? Porque nós somos irmãos deles. Por que nós amamos? Vocês viram agora, eu vou fugir um pouquinho, meu Deus, esse horário. Vocês viram essa semana a trégua da guerra entre Israel e Palestina? E o povo de Israel aclamava: obrigado, Donald Trump, por ser amigo de Israel. Mas tem um outro governo aí, um desgoverno, que chama Israel de... é o quê? Estou ouvindo não, meu irmão. Terrorista. Terrorista não foi o Hamas, não. Terrorista para esse desgoverno que tem aí em algum lugar, né? A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos que eu amo. É por isso que nós amamos Israel, porque é de lá que vem o Salvador. E o talit, que vocês já conhecem, que nossos irmãos judeus coloca sobre os seus ombros e sobre a sua cabeça, assim como o kippah. E cada ponto desse do talit tem um simbolismo. E eles cobrem as suas cabeças em reverência. Eles cobrem as suas cabeças para dizer que acima deles existe um Deus
vivo. E aqui eu quero encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero orar e a gente vai para a Santa Ceia. Eu quero orar com vocês, que eu preciso abençoar a vida de vocês durante esse tabernáculo. Senhor, nosso Deus e Pai, suplicamos a Ti, Senhor, que habite nesta tenda que o Senhor mesmo criaste, que somos nós. Não queremos um Deus passageiro ou visitante, queremos um Deus que habite dentro em nós, neste santuário, nesta tenda, ensinando-nos todos os dias a ser melhor, para que o Senhor sinta prazer de habitar em nós. Não se afaste de nós, não saia da nossa casa, da nossa habitação. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os Seus desígnios. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer mais e mais de Ti. Revela-se cada dia mais, porque nós queremos intimidade contigo. Queremos ser recíproco, da mesma forma que o Senhor chamou Moisés e disse: prepara uma tenda onde eu quero habitar. Agora nós dizemos para Ti: habita nesta tenda que somos nós. Ajuda-nos a viver segundo a Sua vontade, e desta forma, Senhor, tudo nos irá bem. Celebramos o tabernáculo, não com festas, com dança, mas com o que temos de mais precioso, que é com conhecimento do que é o tabernáculo, do que foi, para quem apontou e do que representa hoje. Obrigado, Jesus, por habitar em nós através do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a todos nós. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos parentes e os nossos familiares. Abençoa aqueles que não puderam vir esta noite nesta casa com essas mesmas bênçãos que nós estendemos para eles, para que eles possam, onde quer que eles estejam, receber a Tua presença nesse momento e o pacote de bênçãos que vem junto. Ser com os Teus filhos, ó Deus, ser morada eterna para os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senta só um pouquinho. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Não sei se eu escrevi, mas se eu não escrevi, o Espírito de Deus está me lembrando. Escrevi sim, Apocalipse 21:3. Eu falei no começo que Jesus estava presente de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Nós estamos falando do fim de todas as coisas. Na sequência vem dizendo: e não haverá mais choro, não haverá mais dor. Por quê?
Porque João está tendo ali a sua visão de dizer: vem cá, Adeli, vem cá, Adeli. Olha o que é que João está dizendo. Eis o tabernáculo de Deus, onde Deus habitará toda a eternidade. Ele diz: o tabernáculo de Deus está nos homens. Aleluia. Nós somos o tabernáculo de Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam por que celebrar? Vocês entenderam que não tem judaísmo, mas tem cristianismo? É isso. Esse é o tabernáculo de Deus. Livro de Coríntios, salvo engano, capítulo 13. O apóstolo Paulo diz: aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei de todos. Semelhantemente, ele pega o cálice, o vinho, o suco de uva, e diz: este é o cálice da nova aliança. O que ele está dizendo com isso? Que negócio de nova aliança é essa? Ele está dizendo: este é o cálice, o pacto que eu faço com vocês de sangue. Essa nova aliança, ela agora é uma aliança de sangue. E vocês sabem que a aliança de sangue fala de vida. E por ele ter feito esse pacto comigo e com você, ele derramou o seu sangue para dizer: eu mantenho firme o novo pacto, a nova aliança que eu fiz com vocês. Talvez vocês ainda não tenham entendido, mas quando o sangue dele cai, seja por suor, ou seja por estar escorrendo pelo seu corpo, ele cai sobre a terra. Você não entendeu ainda que ele está se misturando com o homem, porque viestes do pó da terra. Ele está dizendo: eu agora me entronizo, eu agora penetro na vida de vocês pelo sangue, pela aliança, pelo pacto que eu fiz com vocês, porque do pó vocês vieram, e através dele eu entro na vida de vocês. E na Bíblia de vocês diz que ele desceu à sepultura, ele foi nas profundezas para garantir esta aliança. Então, por favor, quando você encerrar, lembre-se disso. Não é um kit lanche, não é um ato corriqueiro de todos os meses. É um memorial de uma aliança de sangue que ele fez comigo e com você. Aleluia. Mantenha a sua aliança viva, porque a dele jamais vai morrer. Isaías diz: o seu reino não terá fim. Eu quero dizer algo especial.
nesta noite vai haver cura. Vai haver cura. Porque esta não é uma ceia comum. Essa é uma ceia especial. Porque você vai ceiar lembrando do pacto, da aliança, do acordo. E quando você estiver introduzindo o pão na sua boca, você vai lembrar que o corpo dele foi dilacerado por você. Foi rasgado, foi partido. Não somente quando ele estava ali na mesa, simbolizando, rasgando o pão e mostrando para os seus discípulos, mas também na cruz do Calvário, o corpo dele foi dilacerado por você. Aleluia, Jesus, glória a E Deus. o seu sangue foi derramado, ao ponto de que nenhuma gota mais lhe restou, já que saía água. De uma gota sequer, mas uma coisa ele fez questão de dizer: Pai, perdoa-os, perdoa-os. Isso é amor. O próprio apóstolo Paulo, em um outro momento, ele diz: você pode fazer o que quiser, mas se você não tiver amor, de nada vale. Uma pessoa dar a sua vida por amor de outra é muito amor. Quero pedir para vocês ficarem de pé para receber a Santa Ceia do Senhor. Não é uma ceia comum. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura.
física ou espiritual. Que este pão seja um pouquinho do Senhor em nós. Que este pão que representa o teu corpo será introduzido no nosso corpo. Como o Senhor é um cordeiro saudável, há de curar doenças e enfermidades, expulsando-as do corpo de qualquer pessoa que aqui se faz presente e trazendo a cura definitiva para o teu povo. Comamos, pois. Senhor Deus e Pai, aqui está a representação da nova aliança no seu sangue. E nesta noite nós estamos rememorando todo o seu sofrimento e todo o seu sangue que foi derramado por nós. Selamos esta aliança contigo, pedindo a Ti que permita-nos que mantenhamos esta aliança firme, em nome de Jesus. Semelhante ao que nós fizemos agora com o pão, ao tomarmos desse suco de uva que representa o teu sangue, mistura, Senhor, com o nosso sangue, de maneira, Senhor, a nos curar de doenças físicas ou espirituais, em nome de Jesus. Amém. Quero ver testemunhos aí ao longo desses dias, de curas, de milagres, de prodígios, de maravilhas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Vocês tenham uma semana rica, próspera e abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Daqui dali você está saindo para pegar o pão. Tchau.